Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta à minha nova cozinha. Estou instalada no meu novo local, espero que gostem. Vou fazer um pequeno tour por ela, então fiquem ligados. Mas enquanto isso, vou mostrar como fazer um dos meus bolos favoritos. É um bolo Fraser. Fraser significa morango. Provavelmente é pronunciado mais como Fraser ou algo assim, mas eu não consigo fazer o sotaque. Então é um bolo de morango. Você pode não ter visto antes, mas você tem duas esponjas e há uma seção transversal de morangos ao redor do lado de fora. É um dos meus bolos favoritos para fazer. Parece incrível, mas não é tão difícil assim. Vamos fazer uma esponja genoise. Talvez você já tenha ouvido falar desta esponja chamada genoise. Na verdade, é genois. É uma técnica muito diferente do meu bolo de esponja normal. Você pode usar minha receita normal de bolo de esponja porque, no final do dia, como eu disse, são 2 bolos de esponja recheados com creme patisserie. Mas como o creme patisserie pode ser bastante pesado, é melhor ter uma esponja mais leve. Então, para fazer isso, você precisa bater ovos e açúcar e depois incorporar a farinha. Então, não tem tanta gordura. Esta é a quantidade de manteiga usada. São apenas cerca de 18 gramas. Pode chamar de esponja sem gordura, mas como é recheada com creme de confeiteiro, não é totalmente sem gordura, certo? Mas é uma técnica diferente. Então vamos começar pegando a tigela da batedeira e eu tenho meu batedor. Vou colocar diretamente os ovos e a gema de ovo. Então eu escrevi as quantidades da receita abaixo. Tenho uma gema de ovo extra. Para ser honesta, acho que é apenas para torná-lo um pouco mais rico, porque você tem uma quantidade limitada de gordura entrando. A gema do ovo pode dar aquela riqueza extra e entra o açúcar refinado. E então vamos bater isso até o ponto de fita e eu vou mostrar o que isso significa quando chegar lá. Então, tem estado a bater por cerca de 4 ou 5 minutos, e isto é o que eu quis dizer com ponto de fita. Você pode pegar a mistura e desenhar um padrão, e você pode vê-lo quando ele cai de volta na mistura e quase fica por um tempo antes de afundar de volta. Então é isso que é o ponto de fita. É bastante fascinante como isso é apenas ovo e açúcar. Mas é assim que você consegue o ar e a elevação neste tipo de bolo. Na verdade, não usamos farinha com fermento, é farinha comum. Como eu disse, o ar vem do batimento dos ovos e do açúcar. Então, eu geralmente não peneiro minha farinha, mas é uma esponja muito leve e delicada e eu não quero nenhum grumo de farinha. Então, eu vou peneirar, mas não tudo de uma vez. Porque o que você também não quer é que o ovo e o açúcar desabem. Então você tem que fazer isso bem levemente e eu vou fazer cerca de 1/3 de cada vez e misturar muito delicadamente. Porque você não quer eliminar todo o ar que acabou de criar. Após misturar isso, sigo para o próximo. Porque a farinha, eu suponho, é bastante pesada. Então, se você literalmente despejar tudo de uma vez, pode colapsar o ar nos ovos e no açúcar. Então, quando eu misturo, eu passo pelo meio e ao redor, e depois pelo lado de fora e ao redor. Misture no meio e depois no lado de fora. Adicione a última parte. Acho que posso ter batido demais na tigela. Não importa. Uma vez que você veja que a farinha foi incorporada, você pode adicionar a manteiga derretida. E você provavelmente está pensando que, por causa da falta de manteiga, pode ser um bolo bastante seco. Então, o que vamos fazer é embeber em uma calda, como eu faço com meus bolos normais, mas ainda mais para este. Esta é uma esponja francesa muito clássica. Então, isso parece lindo e leve, toda a manteiga e a manteiga. Então, eu tenho um aro de bolo em um papel manteiga em uma bandeja. Eu não vou untá-lo. Então, você pode fazer isso com uma forma de bolo. Vai ser um pouco mais complicado para a parte de montagem do bolo Fraser. Então, isso é um aro de mousse. Listei todo o equipamento nos comentários, como usual. Você não precisa untá-lo. Vamos colocá-lo diretamente assim. O que eu também vi pessoas usarem são esses anéis onde você pode mudar o tamanho dele. Eu nem sei como você quer fazer isso, mas é basicamente um anel ajustável que ajuda se você estiver fazendo bolos maiores.
Acho que você sabe que eu tive isso por tanto tempo que nem acho que está abrindo mais. De qualquer forma, existem esses pedaços de metal aqui que interferem com a esponja. Então eles são bons para montar bolos, mas não tanto para cozinhá-los. Então, se você conseguir um aro de mousse sólido, e eu acredito que este seja um aro de 15 centímetros, então vou despejar a massa do bolo diretamente na forma. E é assim que você faz a esponja genoise. E isso vai ao forno a 180 graus por cerca de 20 a 25 minutos. Vou verificar depois de 20 minutos, mas deve estar bem leve e esponjoso e vai voltar ao toque no topo. Então vou colocá-lo no forno e ajustar meu timer. Ok, então a esponja genoise está bem cozida. Eu também faço um teste com a faca apenas para ter certeza de que está cozido por dentro, porque ainda é uma esponja muito macia que, para esponjas comuns, se você apenas tocar, pode parecer um pouco mal cozida, mas é realmente leve e arejada, então eu gosto de verificar novamente colocando uma faca dentro e certificando-me de que ela saia limpa. Agora eu deixei esfriar apenas para não estar muito quente para manusear, mas o que vou fazer é levantar o papel manteiga e descascar a parte de baixo. E ainda está quente, então vou ter cuidado, mas agora vou cortar o bolo da forma. Então vou colocar uma faca bem próxima à borda da forma e então vou contornar, e tudo que estou fazendo é soltá-lo da própria forma, e aí você tem a esponja. É uma esponja muito esfarelada, então você já pode ver que as migalhas já estão caindo, mas é assim que você consegue uma borda realmente bonita. Então, se você tivesse forrado a forma com papel manteiga, ele realmente amassa um pouco. Então, para obter uma borda bonita no bolo, é melhor assá-lo diretamente na forma. Então, vou deixar isso esfriar completamente de lado e vamos precisar da forma para montar o bolo. Então, vou enxaguar e lavar isso. Apenas certifique-se de que está usando a mesma forma para montar o bolo, porque é basicamente do mesmo tamanho. Estou deixando o bolo esfriar. Eu também fiz um pouco de creme de confeiteiro. Agora, eu tenho um vídeo todo sobre creme de confeiteiro. Então vá até este canto aqui e você sempre pode pausar este vídeo, assistir aquele e depois voltar para ele. Mas eu cozinhei um pouco de creme de confeiteiro e está numa bandeja esfriando, que vou bater um pouco mais tarde. Mas enquanto espero tudo esfriar, vou preparar os morangos. Agora deve estar se perguntando como preparar os morangos. Certamente você apenas os corta? Existe uma técnica. Obviamente você quer que seja o mais uniforme possível, então primeiro escolha seus morangos. Certifique-se de pegar morangos bonitos, porque são a primeira coisa que você vai ver quando olhar para o bolo. Então eu tenho alguns morangos lindos aqui e alguns deles estão um pouco deformados. Então vou tentar escolher os de formato clássico deste monte. Não se preocupe se eles não forem todos exatamente do mesmo tamanho, porque vamos aparar eles, mas o formato é o que mais importa. Estou fazendo um bolo pequeno de 15 polegadas, então não precisarei de muitos morangos. Porém, se fizer camadas maiores ou multiplicar a receita, precisará de mais morangos. Então temos uma bela coleção. Vou colocá-los de lado e vou preparar o primeiro. Então vou cortar o topo. Colocá-lo em pé e então cortá-lo ao meio. Então obtemos uma bela seção transversal do morango e agora vou usar a tábua de cortar e alinhar os morangos. Assim, e é assim que você pode ver que todos os morangos têm a mesma altura. Então eu farei o próximo morango. Alinhe-os e já posso ver que o segundo morango é um pouco mais curto que o primeiro. Então, quando terminar todos eles, posso aparar os primeiros. Então eu vou apenas repetir isso até ter muitas metades de morango. Tenho mais que suficientes metades de morango. Meu bolo é pequeno, mas é bom ter extra. Vejo que eles têm comprimentos diferentes. Então eu vou aparar para que todos tenham o mesmo comprimento e apenas cortar os morangos maiores
E agora todos têm o mesmo comprimento. Ótimo, farei com a segunda fila. Então agora todos são idênticos, o que significa que quando decorarmos o bolo ficará tão uniforme e incrível. Não jogue fora nenhum pedaço sobrando de morangos, porque vou colocar alguns pedaços de morango no meio do bolo. Na verdade, vou cortar um morango sobrando também e apenas adicionar a essa coleção. Então apenas corte-os em pedaços de tamanhos aleatórios. Você não verá isso, então os tamanhos não precisam ser exatamente iguais. Estou apenas cortando grosseiramente. Então os morangos estão preparados, eu os deixei todos bonitos e uniformes, e alguns morangos picados sobrando para o interior do bolo. Agora eu posso cortar o bolo porque ele está bem frio. Então a primeira coisa é que vou cortar o topo para que fique bem plano. Minha técnica usual de corte, sem necessidade de fio de bolo. Insira a faca e gire delicadamente o bolo. Você já pode ver como essa esponja é macia e leve, ela até faz um barulho arejado. Eu realmente não consigo descrever de outra maneira. Não sei se percebe, mas sou exatamente como uma esponja. Não vou jogar isso fora porque vamos usar isso para o interior do bolo. Vou apenas deixar lá e agora cortar isso ao meio, apenas girando o bolo enquanto corto. Espero que esteja bem uniforme. Então eu tenho dois lados iguais. O que eu estou apenas pensando, no entanto, é que quando vejo os bolos do Fraser parecem muito delicados, e na verdade acho que esta esponja está um pouco grossa demais. Então vou tornar esta esponja um pouco mais fina, apenas cortando cerca de 1 centímetro, meio centímetro, só para tornar a esponja um pouco mais fina. Também acho que meus morangos são bem pequenos, então você não quer morangos minúsculos e depois uma esponja bem grossa porque o equilíbrio ficará errado, isso é melhor. Então o que eu faço? Eu literalmente apenas escovo os excessos de migalhas porque novamente está muito esfarelado. Vou levar todos esses embora. E agora vou embebê-los com minha calda de açúcar, que é uma medida igual de açúcar e água com um pouco de baunilha. Um bom truque, se você estiver interessado, é colocar algum licor por dentro. Então acho que quiche ou algo como cereja ou morango, algum licor para dar sabor à calda dá um toque realmente agradável ao bolo. Mas vai ter crianças, então acho melhor manter sem álcool por enquanto. Vou apenas embeber a esponja, e esta esponja, porque está tão seca, realmente absorve o líquido, então você realmente obtém o sabor e a umidade da esponja através da calda de açúcar. Também vou embeber o pequeno excesso que eu guardei. Então, com morangos e esponja prontos, vamos preparar o recheio. É o creme de confeiteiro que está completamente resfriado e chegou àquela textura engraçada. Então vou apenas remover o filme plástico e agora vou bater como faria com qualquer creme de confeiteiro. Mas a única diferença entre este e o que fiz no meu outro vídeo é que vamos transformar isso em creme mousseline. Então, na verdade, não me lembro se mencionei no meu outro vídeo de creme de confeiteiro. Mas você pode transformar isso em diferentes tipos de creme. Então vamos adicionar manteiga, que basicamente o estabiliza mais e, portanto, podemos construir o bolo congelado com ele. Você também pode adicionar creme de leite batido, que se transforma em creme diplomata, e você também pode adicionar merengue italiano, que o transforma em creme chibust. Acho que sim. Você pode fazer todo tipo de coisa com creme de confeiteiro, mas estamos fazendo uma mousseline antes de adicionar a manteiga, porém batemos de volta. Então eu tenho o acessório de batedor, e lá vai ele e eu vou bater até que não haja mais grumos. Então o creme de confeiteiro está realmente muito bom e suave, então é nesta etapa que eu normalmente encheria tortas de frutas ou pães de sapato.
Mas como eu disse, vamos adicionar manteiga, vou continuar batendo, adicionar manteiga amolecida em etapas até que tudo se junte e quase pareça um creme de manteiga, e é absolutamente divino. Eu normalmente não gosto de creme de confeiteiro, mas com a adição de manteiga, como você pode não gostar? Então a manteiga está toda misturada e realmente parece creme de manteiga. É apenas um pouco mais suave. Então vou encher um saco de confeitar e então estamos quase prontos para encher o bolo do freezer. Como eu disse, tudo o que a manteiga faz é dar estrutura, e o bolo do freezer então vai para a geladeira e a manteiga no creme de confeiteiro vai endurecer e impedir que o bolo desabe completamente. Certo, eu tenho tudo o que preciso para montar o bolo do freezer, incluindo o aro de bolo limpo em que assamos o bolo. Isso é muito importante. Então, primeiro precisamos verificar o lado do bolo que tem o bom e plano, porque esse será o topo do bolo. Então você quer a outra camada e apenas para fixá-la na base do bolo, vou espremer um pouco de creme de confeiteiro no topo. Estou usando uma base de bolo porque estou levando, mas você pode fazer isso em um prato se quiser. Então vou colocar a primeira camada no topo. Vou pressioná-lo para baixo apenas para que ele fique preso ao creme de confeiteiro. E agora vou colocar o aro do bolo por cima, e ele deve se encaixar exatamente porque este é o aro em que fizemos o bolo. Então apenas certifique-se de que tudo está bem alinhado. E agora vem a parte divertida. Pegamos nossas metades de morango e vou colocá-las ao redor do bolo, contra o aro. Agora você quer o lado plano do morango contra o aro do bolo. Então você está meio que fazendo ao contrário. Vou colocá-lo assim, bem contra a borda, e então colocar o próximo bem ao lado. Vou fazer isso em todo o bolo até que todo o aro esteja cheio de morangos. Então talvez eu não use todos eles, mas podemos ver como vai. E então o último, se encaixa perfeitamente, está tão aconchegante. Isso nunca aconteceu. Geralmente eu tenho que aparar o morango de lado muito levemente, mas felizmente esses morangos são da largura exata que deveriam ser. Então agora vou colocar um pouco de creme de confeiteiro entre os morangos, porque quero ter certeza de que os lados estão realmente cheios de creme de confeiteiro. Então, em vez de apenas encher, vou me concentrar primeiro nos lados. Então eu vou espremer um pouco de creme de confeiteiro na lateral entre cada morango, preenchendo as lacunas, porque é isso que você vai ver do lado de fora. Certifique-se de que essas lacunas estão ainda mais preenchidas do que já estão. Vou usar uma pequena espátula e quase pressionar esse creme de confeiteiro contra a forma do bolo. Então estou realmente preenchendo esses buracos onde os morangos se encontram. Não deve haver lacunas de jeito nenhum. Então, uma vez que você fez isso, vou colocar um anel de creme de confeiteiro apenas na parte inferior. E isso pode ser mais rústico agora porque você não vai ver isso, e então vou pegar aquele pedaço extra de bolo que guardei antes e colocá-lo no meio. Agora, isso não só dá ao bolo um pouco mais de estrutura, mas quando você corta o bolo, você vai ter essa camada no meio do bolo e morangos que vou adicionar agora, o que é uma surpresa agradável e novamente adiciona mais sabor. Também se você está pegando apenas um pedaço do meio do bolo em vez do lado de fora, você tem garantia de um morango. Vou apenas espalhar os pedaços de morango que cortei antes, e agora vou apenas preencher todo o topo com o creme de confeiteiro. Então vou contornar o exterior apenas para preencher essas lacunas, e então no topo dos morangos, vou preencher um pouco mais do que deveria, porque então vamos raspar para limpar. Vou pegar uma espátula maior para fazer isso. E isso é provavelmente uma das minhas coisas favoritas de fazer em panificação e confeitaria. É tão satisfatório. Vou apenas raspar para garantir que está uniformemente espalhado antes de fazer isso. Pode ter preenchido um pouco demais, mas de qualquer forma, agora vou usar a forma como guia. Então vou raspar a espátula sobre a forma para obter uma superfície realmente uniforme. Então o que algumas pessoas fazem agora é realmente colocar a esponja em cima daqui e então levantar o anel. O que acho é que o anel espalha o creme de confeiteiro para cima e você acaba com marcas no topo da esponja. Então gosto de fazer isso depois.
o que significa que o momento da verdade é agora. Levante cuidadosamente o anel. E agora vou continuar com a camada superior. Você deve ter morangos lindamente arrumados com o creme de confeiteiro perfeito. Estou muito feliz com isso. É sempre aquele momento de parar o coração. E agora vou continuar com a camada superior muito delicadamente, porque obviamente o creme de confeiteiro ainda está macio. Estou muito feliz com o resultado, e vale a pena ser tão particular com o tamanho dos morangos, porque você obtém um acabamento tão uniforme. Agora, antes de adicionar as últimas decorações, vou colocar isso na geladeira por cerca de 10 minutos, apenas para solidificar um pouco, porque se eu começar a pressionar o topo, o creme pode começar a desmoronar um pouco. Então vou colocar isso na geladeira por cerca de 10 minutos e preparar todas as decorações. Então esses 10 minutos na geladeira apenas definiram um pouco, então vou decorá-lo. Algumas pessoas decoram seus bolos de Fraser de maneiras diferentes. Algumas pessoas colocam marzipan em cima. Eu pessoalmente não gosto de marzipan, então vou evitá-lo. Um jeito realmente rápido e fácil de fazer isso é uma camada de açúcar de confeiteiro. Então vou apenas fazer uma camada bem leve por cima, e isso apenas esconde a esponja, e vou apenas decorar o topo com algumas flores comestíveis, e para garantir que elas grudem no bolo, vou usar um pouco do creme de confeiteiro restante e apenas colocar um pouco por cima. Você obviamente pode decorá-lo como quiser. E quando eu realmente aprendi isso, fizemos uma rosa de glacê de fondant. Eu não gosto mais de fazer isso. Prefiro usar uma rosa real como esta. Vou apenas colocá-la em cima. E eu tenho também um par de morangos que vou colocar na decoração, porque é obviamente um bolo de morango e talvez mais alguns bem aqui embaixo. E claro, algum glitter comestível. Seria rude não usar, e aí está, um lindo bolo Fraser. Não muito difícil de fazer, você só precisa de um desses aros de mousse. Mas vale a pena porque é um bolo deslumbrante e se você realmente quer impressionar seus amigos, eu recomendo fazer um desses. Espero que você tenha gostado. Se você tentar fazer um, marque-me em George's Cakes. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir este vídeo. E espero que você goste da minha nova cozinha e muitos mais vídeos estão a caminho. Então fique ligado e enquanto isso te vejo muito em breve.